Olá, aluno! Nós vamos começar hoje a pensar na forma trigonométrica de um número complexo. Mas antes disso, antes de nós estruturarmos esse número complexo numa forma trigonométrica, nós temos que entender alguns conceitos importantes. A representação gráfica desse número complexo, o seu módulo, depois o seu argumento. E hoje, neste momento, nós vamos entender, então, como representar graficamente um número complexo, que ainda está na forma algébrica, e também a calcular o seu módulo, o seu valor absoluto. Então, gente, alguns matemáticos, mais precisamente Gauss e Argand, desenvolveram um plano, como se fosse um plano cartesiano, que nós já conhecemos, lá do eixo x e o eixo y, para representar os números complexos. Então, esse plano aqui, que é o plano complexo, ele vai ter um eixo para a gente determinar a parte real do número complexo e também um outro eixo para determinar a parte imaginária. Então, como se fosse o eixo x representando a parte real e o eixo y representando a parte imaginária. Mas é um plano diferente, um plano exclusivo para a gente representar aqui um número complexo. Então, como exemplo, eu trouxe aqui o número z igual a 3 menos 4i. Qual é a parte real? Qual é o a aqui desse número complexo? É o 3. Então, a parte real você vai representar aqui, vai marcar no gráfico no 3. E a parte imaginária aqui é composta pelo menos 4i, o b vale menos 4. Então, nós vamos marcar aqui o valor do menos 4. E da mesma forma, como a gente representa gráfico, quando está fazendo lá no plano cartesiano, a gente vai marcar aqui, então, esse ponto. Então, o número complexo, ele sai lá da origem e ele vai até esse ponto, então, para representar esse número complexo que a gente chama de z. Certo? Então, aqui nós temos a representação, graficamente, um esboço, lógico, do gráfico, do número complexo z igual a 3 menos 4i. Se vocês prestarem atenção aqui nesse gráfico, vocês já vão começar a perceber que nós formamos uma figura aqui muito conhecida para a gente, Então, nós temos aqui um ângulo reto e nós temos a representação de um triângulo retângulo. E esse número complexo nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo retângulo. No caso desse triângulo, ele tem uma altura aqui de 4, uma base aqui de 3, então nós sabemos, pelo triângulo pitagórico, 3, 4, que esse número complexo, essa medida aqui, vai ser 5. Essa medida que sai desde a origem até o ponto que nós marcamos no plano cartesiano, aqui, que não é cartesiano, na verdade, é um plano complexo, nós vamos dizer que é um módulo de z. Então, esse z aqui vai corresponder, então, esse valor 5 ao módulo de z. Seria como se fosse o valor real, quanto que vale de verdade esse número complexo z igual a 3 menos 4i. Então, nós obtemos o módulo desse valor, o módulo desse número complexo, que é 5. O valor absoluto desse número complexo é 5. E se a gente pensar, então, que isso aqui é a representação de um triângulo retângulo e que nós podemos usar, então, Pitágoras aqui para calcular esse valor, esse módulo aqui, a gente vai chegar numa fórmula para esse módulo do número complexo. Como que seria isso? Vejam, eu tenho aqui, então, um triângulo retângulo, então, se a gente quer o módulo, a representação, ele ao quadrado seria a ao quadrado mais b ao quadrado. Pitágoras. Passando esse ao quadrado para o outro lado, como se trata de uma medida, não vai ter valor negativo. Então, como que eu posso representar a fórmula, então, que me calcula o módulo do número complexo? Acompanhem comigo que nós vamos escrever aqui. Esse módulo, ele também é representado com essa letra aqui, ρ. Então, a gente pode encontrar tanto na barra, como módulo, como em forma de letra aqui, ρ. Ainda alguns livros trazem a letra R, a letra A, então varia bastante conforme o livro adotado. Mas aqui nós vamos trabalhar ou com o módulo ou com o ρ. Então, ele vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é A e quem é B? A parte real é a parte imaginária, então, do número complexo na forma algébrica. Vamos fazer alguns exemplos, então, vejam só. Eu tenho o valor de u e de v, que são dois números complexos. Eu quero calcular o módulo desses números complexos, do u e do v, e depois do u mais v.
não precisa toda vez fazer o gráfico, mas se você ficar mais à vontade, se você quiser fazer a representação gráfica, né, nesse plano complexo, você pode ficar à vontade. Marca lá qual que é o valor da parte real, da parte imaginária, e através do triângulo retângulo você vai descobrir o módulo. Mas como a gente já chegou numa fórmula, é mais rápido, mais imediato, usarmos apenas a fórmula. Então, o módulo de u, a gente sempre vai calcular raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Considerando que o u aqui é menos 3 mais 2i, qual vai ser o valor, então, de raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado? O a vale menos 3, lembre de colocar no parênteses, porque todo a vai ser elevado ao quadrado, mais b, que nesse caso aqui do u, é 2. Então, a gente faz 2 ao quadrado. Certo? Vai ser raiz de 9 mais 4, raiz de 13. Como não é um valor que seja possível fatorar, por ele ser um número primo, acabou, fica raiz de 13 mesmo, pode deixar esse valor mesmo. Esse é o módulo de u. E o módulo de v, como é que vai ficar? Vamos lá. Raiz de a ao quadrado, vou fazer direto, o a é 2. Quem que é o b aqui, gente? Quando não tem um número nenhum, você tem que dizer que ele existe, não vai colocar zero, se fosse zero não teria parte imaginária. É menos 1. Então, o valor do b aqui é menos 1 ao quadrado. 2 ao quadrado fica 4, menos 1 ao quadrado fica mais 1, raiz de 5. Também é um número primo, não precisa fatorar, está resolvido o módulo. Agora eu trouxe um exercício um pouco diferente, também tem na lista que eu preparei para vocês lá no roteiro de estudos da aula 1, aparece esse exercício aqui, módulo de u mais v. É só somar o módulo raiz de 13 mais raiz de 5? Não, não é só somar, você tem que tomar um cuidado. Precisa primeiro descobrir qual é o número complexo que representa u mais v. Então, nós vamos ter que somar o u mais v. Então, para a gente descobrir qual é o complexo que representa u mais v, eu preciso fazer a soma separada antes de calcular o módulo, certo? Então, somando aqui u mais v, gente, o que eu vou encontrar? Menos 3 mais 2, menos 1, e 2i menos i, mais 1i. Então, esse é o número complexo que representa u mais v. Aí, depois que eu tenho esse número complexo, que eu posso calcular o seu módulo. E o módulo desse número complexo vem na mesma fórmula, raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Só que agora o a é menos 1, certo? E o b vai ser 1. Então, raiz de 1 mais 1, que é raiz de 2, também não tem como fatorar, esse é o resultado, que não tem nada a ver com raiz de 13 mais raiz de 5. Então, tem que fazer separado, sem preguiça, certo? Se tiver lá módulo de u menos v, faz primeiro o número complexo u menos v para depois calcular o módulo. Tem uma curiosidade, quando você faz o módulo de u vezes v, nesse caso, tanto faz. Você pode fazer primeiro a multiplicação dos números complexos, achar um novo número complexo e calcular o seu módulo, ou multiplicar os módulos deles mesmos, do u e do v. Nesse caso, você vai ver que o resultado não se altera, permanece o mesmo. Certo? Então, gente, a partir disso, a partir dessa representação, a partir desse módulo do número complexo, é que a gente começa a caminhar para transformar esse número complexo num outro formato, na forma trigonométrica. Tem mais um detalhe interessante aqui, mas a gente vai deixar para uma próxima aula. Reparem, gente, que quando a gente representa no gráfico aqui o número complexo, existe uma formação de um ângulo aqui. Esse ângulo a gente chama de argumento do número complexo. E nós vamos ver nas próximas aulas aí como que a gente pode calcular esse ângulo, certo? O ângulo de inclinação ali com o eixo x. Mas já fica a dica para vocês que nós vamos usar recursos de trigonometria, do seno, do cosseno e assim por diante. A gente consegue observar aqui, né, nesse triângulo retângulo aqui, que nós temos como calcular seno, cosseno dentro dele, justamente por termos hipotenusa, por termos cateto oposto, cateto adjacente. Então, você vai precisar relembrar aí dos conceitos de trigonometria na nossa próxima aula. Eu espero você!